começar com aquela imagem lá, que é bem interessante, porque aquilo que você falou, Segredo... Da Venezuela? Sim, da Venezuela. Ela é importante por uma... aquilo que você falou é essencial. As forças de segurança, elas existem para proteger o povo, para tomar conta do povo. Olha que coisa curiosa, em 2013, quando ocorreram as manifestações, havia uma ministra-chefe da Casa Civil, eu tenho a impressão que era a Gleisi Hoffmann, em que ela solicitou às Forças Armadas, na época, para que atuasse contra aquele povo que estava se manifestando em Brasília. Naquela época, nós tínhamos um general comandante que era um homem decente, honrado, respeitoso e que tinha caráter. E o que ele falou foi o que você disse. As forças, e jamais usaria as Forças Armadas para atuar contra o povo, independentemente se fosse alguém em manifestação de direita ou de esquerda, porque foi assim que chegou para mim. E isso não foi divulgado, mas olha o que é a postura de um indivíduo que sabe qual é a função das Forças Armadas e sabe, tem coragem para dizer: eu não vou cumprir ordens ilegais, ordens monstruosas e ordens tirânicas. O general Vilas Boas fez isso. Eu espero que esse comportamento ainda perpasse no comando das Forças Armadas brasileiras. Pelo menos eu peço a Deus. Isso para mim é muito importante. É interessante quando o deputado, vou chamar Bove a partir de agora, Fica à vontade, Lucas Bove, falou da moral estranha. É interessante porque a esquerda, é uma interpretação minha, não é nem que eles não têm moral, eles não são imorais, eles são amorais. Para ele a moral é irrelevante, porque até o imoral tem moral. Ele não gosta de determinado comportamento que impõe contra eles e quer colocar um outro. Mas eles são amorais, os valores e os comportamentos são irrelevantes. E aí é que a gente tem uma situação em que a gente vê essa esquerda se comportando de uma maneira tal, em que para ele é bem configurado naquilo que o André estava falando, que junta com o que a Bianca disse. Por que o Wagner Moura não falou daquilo que é concreto? Como o caso da Venezuela, como o caso do Irã. O que está chegando no Irã, se um dia tiver uma oportunidade, é muito mais grave do que se imagina. No Irã, por exemplo, já vou encerrar para não estender muito, existe uma tropa lá, as Forças Armadas, na verdade são quase 12 Forças Armadas, porque são 3 ramos, cada um ramo tem 4, outro tem 3, tudo Marinha, Exército, Aeronáutica, mais um monte de coisa. A Guarda Revolucionária tem uma tropa especial chamada Basij, que oscila entre 10 e 20 milhões, porque era uma solicitação do Ayatollah para que fosse 20 milhões. Sabe a função deles? Monitorar as pessoas de uma maneira tal em que eles têm que ser cumpridores da religião e da Sharia, ao ponto de homossexuais são enforcados, como o deputado falou. Os Basij foram usados em 83 e 84, são crianças, adolescentes e jovens até 30 anos. Eles foram utilizados em 83 e 84 para desminar campos. Sabe como é que eles desminavam os campos? Eles iam andando, porque eles tinham a fé imposta pelo Ayatollah, de que eles teriam um lugar no paraíso. Aí eles iam andando, explodiam seus corpos nas minas, e os outros vinham até não ter mais mina. Iam passando por cima dos pedaços dos corpos desses jovens. Esses são o tipo de tropa que deve estar lá pior do que nós estamos vendo aqui. Isso é que nos angustia. E para a esquerda, isso é irrelevante, porque tem uma causa que sobrepõe. Qual é a causa? A causa do poder. Depois da explicação do André, eu vou furar a fila. Mas aí. Que vai ser muito difícil. Veja, vamos lá. Já era esperado que eles fizessem isso. Por qual razão? Eles tomaram um susto. Não foi com a indicação do Flávio. Foi da resposta que a sociedade deu para o Flávio. É isso aí. Ou seja, agora eles têm 2 problemas. A sociedade deu a resposta dizendo assim: não, o deputado Flávio Bolsonaro, ele é o cara que pode sim dar continuidade àquelas transformações que eram propostas pelo bolsonarismo, e ele tem capacidade de articulação e negociação e diálogo com todo mundo. Ao contrário do que as pessoas estavam falando. Aí eles se assustaram, porque eles viram, então realmente o Flávio é o cara que tem condição. Mas eles criaram um problema maior, porque eles jamais imaginaram que o Bolsonaro seria capaz de qualquer pessoa que ele indicar ser bem aceita pela sociedade. E desculpa, Segredo, manda. Uma coisa interessante, né? Tal qual fizeram com o presidente Bolsonaro, estão fazendo com o Flávio. Não encontraram nada. Exato. Aquelas coisas que falavam dele não tem absolutamente nada. Então foram no quê no Bolsonaro? Cartão de vacina, joia, incomodar a baleia. Agora os caras vão tentar processar o Flávio porque ele atacou a honra dizendo que o Lula é amigo do Maduro, coisa que fomos proibidos de falar durante a campanha. E o Lula recebeu o Maduro recentemente no Brasil e disse, vejam, ele é um homem bom, falam que ele é um homem mau, então... Acho que está provada a amizade deles, E Lucas, né? sempre se manifestou positivamente, Sempre. Inclusive o Maduro se manifestou positivamente em relação ao Lula. E silenciou agora. E aí é que está o detalhe, por exemplo, e foi interessante quando você falou isso, por quê? Porque como eles não têm dados concretos, eles vão exatamente naquilo que, o termo seria um termo meio nojento, perfunctório, que é o superficial.
Tá? Por que é o superficial? Como é que eles vão punir o Flávio Bolsonaro para ele falar ou fazer a única coisa para o qual ele é pago pela sociedade brasileira, que é expressar seus posicionamentos, suas opiniões, suas análises sobre uma determinada realidade do universo político e das lideranças políticas? Eles não têm o que pegar dele. Foi perfeito o que você falou. Não tem o que pegar. Estão fazendo o que fizeram com o Bolsonaro. E outra... Esquerda, nós não somos humanos. Nós somos os exploradores de uma massa proletária. Então, como nós somos os exploradores da massa... Por que nós somos exploradores? Porque a gente defende a propriedade, defende a liberdade, defende o empreendedorismo, defende o trabalho. Então, nós somos os exploradores. Nós não somos humanos. E quando você vê essa comparação que ele está fazendo, e o Eduardo Bolsonaro, ele é bem proativo e ele consegue falar determinados pontos que são essenciais. A prisão do Nicolás Maduro não é uma prisão espetacular, mas é 100 vezes melhor do que a situação em que está o Jair Messias Bolsonaro, numa condição em que o Jair Messias Bolsonaro está preso ilegalmente. Porque tudo aquilo que foi apresentado até o momento demonstra que o processo dele é ilegal e a decisão também foi ilegal. Ou seja, o Jair Messias Bolsonaro é um preso político que vai morrer, está sendo submetido à tortura. Mais um dado. Por qual razão? Como nós não somos humanos, eles adotam o princípio dos direitos humanos pontualmente e estrategicamente, porque para eles não interessa a lógica dos direitos humanos. Porque os direitos humanos é uma construção nossa, da direita. Fomos nós que construímos os direitos humanos, nos contrapondo àqueles abusos que aconteceram em especial no pós-45. E fomos nós cristãos, como o deputado Lucas Bove falou, fomos nós cristãos que criamos, inclusive, o conceito de humanidade. Fomos nós que criamos a humanidade como um todo. Pelo fato de sermos filhos do mesmo Deus, somos todos irmãos e somos humanos e somos iguais por essa razão. Fomos nós que adotamos isso, fomos nós que espalhamos isso, fomos nós que criamos isso. Mas para eles não interessa, mesmo porque essa é a verdade da esquerda. Para a esquerda, e eles mentem dizendo que tem religiões que são de esquerda, não existe. Mas para a esquerda, em especial a esquerda marxista, não existe a ideia de religião. A religião é o ópio do povo e a religião tem que ser extinta. Ela faz parte da superestrutura para garantir uma dominação. Por isso, na sociedade perfeita deles, a religião tem que ser extinta. Essa é uma outra lógica. Logo, eles vão usar os direitos humanos da maneira como eles querem, porque eles não têm moralidade. Eles são amorais. Estrategicamente funciona, aplica para esse. Para aquele não aplica. E a direita pode aplicar? Não, porque a direita não é humana. Eu lembro que uma vez eu assisti uma entrevista de uma época em que os empresários brasileiros todos diziam que começavam a sua carreira empresarial como contínuos. O que é o contínuo? O office boy. Aí perguntaram para eles, qual é a função do office boy? Ele é o cara que entrega as encomendas e eles começam daí porque eles aprendiam a administrar sem fazer curso de administração, por isso que eles acabavam virando empresários. OGU. Genial, mas por que eu comecei isso? A impressão que eu tenho que ela é a contínua que mais ganha dinheiro no Brasil, porque me parece que o papel dela não era fazer o trabalho de advocacia, mas de levar recados, entregar as correspondências, entregar as solicitações. O problema é que eu não sei para quem. Porque se ela não esteve em nenhum lugar, a gente tem que saber quem são as pessoas que estiveram nesses lugares para conversar, seja por telefone, seja presencialmente. Muito provavelmente me parece que ela é. E além de tudo, se a notícia do jornal estiver correta, além de tudo, eles não sabem fazer conta. Porque eles falaram que é dividido em 5 núcleos para trabalhar com instituições. Aí quando você conta os núcleos, na realidade são 3 núcleos divididos em entidades. Mas quando você conta a entidade, então são 6. Então eles têm que decidir se são 3 núcleos ou se são 6 entidades. Ainda assim, se isso está no contrato, e eu não fui fazer a pesquisa, eles não sabem fazer conta. O que me parece quando eu vejo o caso deles, ela foi muito bem paga para entregar os recados adequadamente. É o que me parece, apenas com base nas fontes de jornal. Agora, se porventura desejarem que eu faça uma análise, não aqui, eles um dia chegarem para mim e acharem que eu tenho importância, então me entregam os documentos. Eu vou adorar ouvir. Eu vou fazer um elogio, é fantástico, o deputado falou por uma razão. Eu vi o que ele está falando. E é interessante que é exatamente isso, eles transformaram o crime em escala industrial. Porque que havia corrupção, havia. Mas eram batedores de carteira, quase isso. Eram indivíduos que faziam aquilo, e você podia pegar, e detalhe, eram batedores de carteira que indignavam um nível moral tal que chegava ao absurdo. Hoje, tornou-se a aberração que foi tornada comum, e depois de tão comum se tornou normal.
E eles industrializaram, eles criaram uma cadeia produtiva da corrupção. Em todo lugar que você vai tem corrupção. E o povo se acostumou com isso. Era o fiscal da obra da Petrobras que tomava uma graninha, não o diretor, o presidente, o ministro, né? Quando se descobria isso era uma afronta. Esse cara, ele era apontado na rua, esse cara era cuspido. Por quê? Porque não se admitia moralmente que se fizesse isso. Foi perfeito. Você falou que você é jovem, mas a percepção do processo histórico te dá sabedoria. Porque é exatamente isso, eles industrializaram. O grande problema para nós, e aí eu vou falar rapidamente, é que nós não temos ainda configurado o que é lobby no Brasil. Mas tem um problema. Não, o lobby não é legalizado. Tem um projeto de lei que está na gaveta. Como você não sabe o que é lobby? Porque o lobby ele é necessário, porque o lobby é um indivíduo se apresenta representante de um grupo e apresenta propostas, inclusive de projeto de lei, como projetamento estratégico. Isso já existe. Isso já existe. O problema todo é que como não está regulamentado para dizer o limite é aqui, no momento que você coloca dinheiro e no momento que você desvia dinheiro ou vira laranja, isso é crime como tem nos grandes países, nas grandes economias, nas grandes democracias. Como não tem isso, é o que acontece. Todo mundo diz assim, não, eu sou um consultor. Aí cria uma consultoria que, na realidade, essa consultoria vai lá para ficar batendo papo com os caras e diz assim, quanto que você quer para fazer isso? Eu peço pro cara, te dou um pedaço, fica um pedaço, você distribui uma outra parte para tua galera. E isso é corrupção. Óbvio. Isso é tráfico porque não está definido. Se tivesse bem configurado, aí vem um cara e diz, não, isso é íntimo, eu não vou falar. Por que eu não falo? Porque ninguém sabe, então ele pode fazer o que ele quiser. Aí é que está o problema. Você tem que definir muito claro qual é o limite que se vai para determinar. E não tão. Porque não há interesse deles. Aí um indivíduo pode simplesmente ganhar milhões para dizer o seguinte: não, eu apenas sou especialista em cortes superiores. Essa percepção estratégica é genial, porque realmente, ou seja, não é à toa, ele deve estar tentando esconder, caso exista, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que existe, caso exista, mas o negócio é tão evidente, eu não vou estender muito, é tão evidente que até o próprio Lula, para se defender, ele já está tirando dele da reta, ele está dizendo, não, se ele tiver alguma coisa, tem que ser investigado mesmo, ou seja, ele está admitindo que está ocorrendo uma investigação e que existe a possibilidade, então ele já está tirando dele da reta. E para encerrar, com todo respeito, eles são tão cara de pau que eu gostei das duas sugestões do Marcília. A primeira deles é muito provável que o Lula pegue e diga assim, não, ele não é filho, não é filho meu, é filho do Bolsonaro. Se fizerem o DNA... e comprovar que não é filho do Bolsonaro, não é que é filho do Lula. É muito provavelmente que ele chegue e diga assim, não, mas a minha relação com o Careca é porque nós temos uma relação matrimonial, que é a prova, nós viajamos em cadeiras muito distantes um do outro no avião, apesar de ser o Careca do INSS que paga a minha passagem. Cara, eles são tão absurdamente... sem vergonha, que eles são capazes de fazer qualquer coisa para escapar, mas que está muito evidente, tá? Vou um pouco além, para começar essa questão que você falou do auxílio, isso não é uma proposta socialista. A proposta socialista é manter os caras como escravos desses auxílios. Claro, isso é uma proposta socialista. Claro. Isso foi uma proposta do Friedman para aquecer a economia e é uma proposta de fazer um processo transitório para que não dar instrumentos e armas para a esquerda. Mas é um processo transitório dentro daquilo que você falou. Tem que ter os vínculos para a saída. O indivíduo só pode aceitar se ele tiver um compromisso de que ele vai ser retirado dessa Bolsa Família. Isso é um processo de um planejamento estratégico. Você está absolutamente certo. Posso estar enganado. O Milei talvez ele tenha sido muito rigoroso com você, mas isso não é proposta socialista. Proposta socialista é deixar eternamente no Bolsa Família. Aí é que entra o socialista. Desculpa, essa proposta do Friedman, que é o imposto negativo, que aliás é o que a gente está fazendo aqui em São Paulo, o programa Superação. Você dá a bolsa para a pessoa, qualifica ela, o governo do estado, aqui através do governador Tarcísio, vai além. Arruma o emprego para a pessoa. Perfeito. É isso. E a pessoa continua recebendo paulatinamente aquele valor que ela já recebia há alguns meses, até 6, 7 meses, enquanto ela se mantém no emprego. Nós levamos carretas de capacitação. Então nós levamos para uma cidadezinha chamada Rafard. Tinha uma empresa que fazia carreta de caminhão, precisava de 80 soldadores. Nós qualificamos 80 soldadores e colocamos para trabalhar. Então veja a diferença. Agora a minha dúvida é outra. O filho do Lula que mora em Madrid, tá nos que desaprovam ou nos que não souberam opinar, secretário? Deve ser. Você também não sabe opinar, mas é genial, porque isso é a aplicação do Friedman.
Essa é a proposta da obrigação. E isso não é coisa de esquerda, isso é coisa de direita, para dinamizar a economia e qualificar a mão de obra e retirar as pessoas da pobreza. Mas no caso de 50%, primeiro, o que você falou, eu concordo que tenha esse conjunto de indivíduos que são penduricários de bolsas ou de assistências socialistas. Mas tem um outro dado também, tem que ver como é que foi feita a pesquisa, qual foi o instrumento. Porque o que me assusta é que quando você pega a pesquisa total, 50 desaprovam, 47 aprovam. Os 47 podem estar ali. Mas nas outras que fazem uma avaliação do governo em determinados segmentos, existe um percentual de 20 e poucos por cento que acham que é maravilhoso do governo, 30 e poucos por cento que acham que é péssimo o governo, mas existe uns 20 e poucos por cento que não sabem o que falam, acham regular, que para mim é o pior, é o regular. Por qual razão que isso me preocupa? Porque a tendência do regular é dizer, então eu não vou mudar nada, porque eu não quero apostar naquele que vem com uma proposta concreta que pode me trazer trabalho. Junta com o cara do Bolsa Família e diz assim, por que eu vou mudar? Se eu já estou ganhando o suficiente, depois eu posso ir lá para o meio da rua e fazer o que eu quiser. Esse é que me preocupa. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra lá na Bolívia de um dos candidatos a presidente da Bolívia que tinha uma proposta exatamente de resolver essa questão, que era o Jaime Dum. Qual era a proposta dele? Ele resolve isso que você está falando, porque diz, existem os projetos, existe o planejamento. A grande questão é que do projeto planejamento que chega até a execução, ele é mediado por pessoas, que aí existe todo tipo de desvio e corrupção possível. Onde que entra? Entra no processo de tecnologia que ele diz qual é a forma que você tem de resolver essa mediação por intermédio da aplicação da blockchain na apresentação e execução dos planejamentos governamentais. Qual é a jogada? Porque nas blockchains você tem definido e não tem como alterar aquilo que são os projetos, quais são os melhores projetos, quanto que custa, para quem vai, quem recebe, e não altera. Não tem como, para alterar, assim? Porque não tem como alterar. Porque a blockchain é uma tecnologia que foi criada, que uma vez colocada, a tecnologia é um livro de contabilidade. Só que é um livro de contabilidade que a tecnologia não permite que você altere. Aquilo que está escrito lá está escrito. Para você alterar, você teria que ter uma senha que ainda não tem computador suficiente para desvendar essa senha. E se você quiser acabar com a blockchain, você tem que acabar com a internet no mundo, porque é um sistema descentralizado da chamada Web3, que é a internet descentralizada. Aí é que é a jogada. Então você tem como fazer isso, e a alternativa para tanto, eu concordo plenamente com o deputado, o problema são as emendas parlamentares. Mas por que existe a emenda parlamentar? Porque o nosso pacto federativo foi mal feito. E ele centraliza no grande a maior parte dos recursos. Ao invés de colocar na prefeitura e colocar nos governos do estado. Se você coloca os recursos ali, a população coloca a tecnologia, garante e você tem como acompanhar os projetos. Teu maravilhoso. Eu vou te dizer, você pegar a fábula da caverna, porque o Platão ele faz o nascimento da filosofia ocidental em vários dos textos dele, mas nesse, na Fábula da Caverna, ele traz como poucos a questão de entender o que é o conceito e entender e a busca da verdade em confronto com a realidade. É interessante que se você falar, você pode dizer que a Fábula da Caverna ela explica como poucos a ideologia, mas você foi num ponto para mim que é essencial. Você trouxe para o mundo contemporâneo, para a realidade brasileira, e você praticamente disse para nós, a caverna de hoje é a narrativa associada à corrupção que consegue tomar conta dos meios de comunicação. Por isso eu encerro até fazendo uma pergunta. Será se o que você está trazendo para nós é dizer assim, cidadão brasileiro, olhe que a nova caverna é essa mídia que não permite ver que você veja a luz.